Shalom, shalom, querida igreja, nesse dia especial que o Senhor levantou para a sua honra, para a sua glória, para estarmos aqui unidos, louvando, adorando, cultuando ao Deus da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no primeiro dia desse novo mês, é um dia especial porque é um feriado, é o dia do trabalhador, um dia onde por todo mundo se clama por justiça, e nós queremos já declarar que esse mês será um mês de vitórias na vida de cada um, de cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos iniciar lendo Provérbios 8, de 1 a 9. Abre aí a sua Bíblia para que possa acompanhar essa leitura. Provérbios 8, de 1 a 9, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Glória a Deus. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, à entrada das portas, está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei o simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aleluia! Essa é a exortação do nosso Deus. A excelência da sabedoria, a excelência daquilo que é justo, da justiça. Nosso Deus é justo e nós podemos descansar na sua providência para a nossa vida, se o nosso coração desejar e clamar também por justiça em nome do Senhor Jesus. Cristo se nos tornou justiça. E nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nosso Deus é justo e ele ouve o clamor daqueles que o buscam. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós estamos tão agradecidos por esse dia, por termos vencido um mês, mais um mês, e um mês, um novo mês se inicia na tua presença. Que coisa maravilhosa é viver na tua presença, é te adorar, é te bendizer, é te exaltar, é te amar, Senhor, e receber o teu amor que foi derramado, provado na cruz do Calvário por nós. Glórias ao teu nome, porque nos aproximaste de ti. Nós queremos, nessa hora, dar a Ti o nosso culto de adoração e entregar, meu Senhor, todas as pessoas, todas as famílias aqui representadas nas Tuas mãos. Abrimos o nosso coração e que cada um tenha o seu coração disponível para Ti, para receber as instruções, a palavra da sabedoria, que essa palavra venha do trono da graça, debaixo da unção do Espírito Santo e cumpra em tudo o Teu propósito e a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Este lugar seja a atmosfera do teu trono, Senhor, dos anjos do teu poder estejam à vontade aqui, e haja o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A ti nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso tema hoje é lute por justiça. É bem pertinente ao dia que nós estamos celebrando aqui, é o Dia do Trabalhador, aonde no mundo inteiro, né, se levanta um clamor pela justiça. É um dia de muitas manifestações. E o nosso texto está em Números 27, de 1 a 8. Nós vamos ler Números 27, de 1 a 8. Abra aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar. Deus bendito,
Abençoa-nos, Senhor, na leitura da tua palavra, que cumpra-se o teu propósito e venham frutos de justiça à nossa vida, ao nosso coração, ao coração de cada um que hoje está linkado conosco, e a todos que vão ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, seja tudo para honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia. O texto bíblico diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Aleluia. Deus abençoe a leitura da sua palavra agora, em nome de Jesus. Queridos, esse é um dia onde sobe um clamor muito, muito grande por justiça. Interessante é que quando esse tema veio ao meu coração, eu não associei ao dia, né? O dia que eu estaria pregando. Interessante que é o Espírito mesmo quem vai conduzindo todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha é sermos, assim, descansar na condução do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, o que mais vemos hoje é injustiças, né? Nesse sistema, neste mundo, neste tempo em que nós estamos vivendo, o que mais sobressai aos olhos de todas as pessoas são as injustiças. Injustiças contra os pobres, injustiças contra os negros, contra raças, injustiça contra as mulheres, injustiça contra os diferentes de gênero, injustiças contra as minorias, injustiça contra os mais fracos, injustiça contra as crianças, injustiça contra os trabalhadores. No mundo em que os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres, há muita exploração. Então, muita injustiça está diante dos nossos olhos e nós convivemos com isso dia após dia, né? E a injustiça, queridos, é fruto da maldade. Injustiça é fruto da maldade. Mas quem de nós não foi injustiçado um dia? E quem de nós já não praticou alguma injustiça um dia? Então, na realidade, injustiça é uma marca de um mundo decaído, de uma humanidade sem Deus, né? Porque a justiça perfeita está em Deus. E um dos nomes redentivos do nosso Deus é Yahvé Tsidkenu, que significa Yahvé. O Senhor é justiça nossa. Senhor, justiça nossa. No texto de Jeremias 23, 5 e 6, anote aí, está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão:
o Senhor, justiça nossa, Yahvé Tsidkenu, que significa o Senhor, justiça nossa. Que maravilha, né? Isso já estava no coração de Deus, restaurar a justiça na terra, né? Então, sobre o nosso Deus, nós podemos dizer, nosso Deus é absolutamente justo. Nós servimos, amamos ao nosso Deus Criador, e Ele é absolutamente justo. O Salmo 978 diz: mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Aleluia. Justiça perfeita está em Cristo Jesus. Justiça perfeita pertence ao nosso Deus, que absolutamente justo. Nós podemos levar as nossas causas a Ele, com certeza de que com justiça Ele agirá. Amém. No Salmo 23:3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É assim que o Senhor, nosso pastor, quer nos guiar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, absolutamente reto, absolutamente justo. O Salmo 33:5, ele ama a justiça e o direito. Esse é o nosso Deus. Ele ama a justiça e o direito. E o Salmo 37:6 diz: Deus fará sobressair a sua justiça como a luz, aqueles que amam os seus caminhos. Então, podemos crer verdadeiramente que o nosso Deus fará sobressair a sua justiça como a luz do meio-dia sobre a nossa vida. A todos aqueles que amam a justiça, que amam os seus caminhos. Amém? O segundo ponto que podemos falar do nosso Deus é que Deus contempla o coração daquele que lutam por justiça. Você é alguém que se incomoda com a injustiça? Muitas vezes, por vivermos no meio de tanta injustiça, e as injustiças se tornarem algo tão comum, tão trivial, né, tão normal diante dos nossos olhos. Vamos nos acostumando. A tendência é as pessoas se acostumarem com a injustiça e ainda aderirem a ela, né? Mas quando nós viemos em Cristo Jesus, como somos alcançados pelo Senhor, o nosso coração é transformado. E nós, então, conhecemos o Deus justo. Nós conhecemos os caminhos justos do Senhor. Jesus Cristo é chamado o justo. Aleluia. Então, Deus, ele transforma o nosso coração. E agora, nós temos um coração que clama por verdadeira justiça. E Deus contempla o coração daqueles que lutam pela justiça, não aqueles que se acomodam, não aqueles que se omitem, né? Mas aqueles que lutam pela justiça, que vivem pela justiça. E lutar pela justiça, de repente, não é fazer uma revolução, né? Quando a gente pensa luta pela justiça, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma revolução. A Bíblia nos diz para não nos unirmos aos revoltosos. Até porque, quando nós pregamos a palavra, nós estamos visando o que Deus visa, que é a transformação do coração. É a mudança, é o novo nascimento, né, de alguém. Se nós não nos arrependermos do nosso pecado, se não viermos à cruz, nós não vamos nascer de novo. E nós já nascemos aqui nesse mundo em pecado. Então, a injustiça faz parte da nossa natureza. Nós clamamos por justiça, mas nós mesmos somos injustos e muitas vezes, quando é conveniente, as pessoas abraçam a injustiça. Mas quando nós viemos ao Senhor, isso fica claro. Então Deus nos dá um coração que clama pela verdadeira justiça e Deus contempla esse coração, o coração daqueles que lutam
lutam por justiça no seu dia a dia. Nós vamos ver isso. Provérbios 11:6 diz: a justiça dos retos os livrará. Aleluia. Glória a Deus. Creia nisso. Talvez você esteja envolvido em alguma causa nesse mundo tão injusta, e muitas vezes nós ficamos assim, né, tão aperreados com isso, mas olha a promessa do Senhor: a justiça dos retos os livrará. Então, não escorregue para um lado ou para o outro. Permaneça no lugar aonde o Senhor o colocou. Salmo 6 diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso é tão maravilhoso, saber que estamos debaixo do foco do olhar do nosso Deus, que Ele sonda o nosso coração, que Ele nos conhece, que Ele conhece o nosso caminhar. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, veja bem, ainda que seja com um dano próprio, nós vamos permanecer neste lugar que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. O lugar da justiça, porque o Senhor conhece o caminho do justo. E Salmo 55:22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lançai sobre ele as suas preocupações. Lançai sobre ele as suas indignações, né? Não se deixe sair do prumo, do equilíbrio, por causa das injustiças do mundo. Por quê? Porque ele nos diz: lança sobre o seu cuidado sobre o Senhor, é ele quem vai nos suster, é ele quem vai nos sustentar. Amém? É ele que vai nos fazer permanecer num lugar onde nós não seremos abalados. Isso não quer dizer que não vamos sofrer injustiças. Não ser abalado não significa necessariamente que nós não vamos sofrer injustiças, mas significa que nós temos uma convicção dentro de nós do que é justo e nós vamos permanecer no caminho dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E o caminho do justo, no caminho da justiça, nós não seremos abalados, nós não vamos nos perder, nós não vamos nos confundir. Amém? Nunca seremos confundidos. Aleluia, em nome de Jesus. Esse caminho é um caminho eterno. Não vamos esquecer que tudo em nós agora aponta para a eternidade. Glória a Deus. Então, a justiça traz paz ao coração. Ainda que o mundo ao redor esteja abalado, quando estamos no caminho da justiça, amamos a justiça, agimos de acordo com a justiça de Deus, então isso vai trazer paz ao nosso coração. E a primeira coisa que o inimigo quer roubar é a nossa paz. Ele quer roubar a fé. Atacar a nossa fé é roubar a nossa paz. Então, se nós temos convicção de que Deus nos guarda no caminho da justiça, então a nossa paz não será abalada, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, Provérbios 20:24 diz assim: o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Que promessa maravilhosa! O desejo dos justos, Deus vai cumprir. Então, nós podemos ter essa certeza de fé, de que Deus vai cumprir. Então, queridos, guarda isso. Deus ama a justiça. Repita isso. Deus ama a justiça. Segundo, nós devemos lutar pelo que é justo. Amém? Pelo que vale a pena lutar. Vale a pena lutar pelo que é justo. E terceiro, fazemos bem em guardar o nosso coração de ser injusto. Guardar o coração, sobretudo o que se deve guardar:
guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, fazemos bem em guardar o nosso coração daquilo que é injusto. Vale a pena lutar por uma causa justa. Amém? Vale a pena. E Deus espera que nós façamos isso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não deseja que nós sejamos omissos, mas que a nossa vida reflita a justiça de Deus e as nossas causas sejam causas justas e que nós não vamos viver na omissão ou no comodismo. Então, o que nós podemos aprender com as filhas do Zelofeade? Agora nós vamos aqui para o texto. Eu vou explicar aqui o texto, nós lemos, né? Ali, as filhas, Deus mandou contar o povo, e aí a descendência, à beira do Jordão, onde iriam passar o Jordão, a terra ia ser dividida, né? Eles iam agora pegar a sua herança. E então todos morreram no deserto e veio uma nova geração. Nós sabemos que só quem estava para entrar da velha geração foi Josué e Calebe. E aí vai dando ali as linhagens, e quando chega nas filhas de Zelofeade, aqui no capítulo 26, versículo 33, diz assim: porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Ele teve 5 filhas, 5 filhos e todas mulheres, né? Então, era uma situação que estava ali, diante, naquele contexto, aonde não se cogitava dar heranças às filhas, às mulheres. As heranças, o povo era contado pelos homens, os cabeças, naquele contexto, né? Naquele momento da cultura. Esse era o status quo. Então, veja, qual é a situação? Zelofeade só teve filhos. Então, com certeza, outras tribos, né, porque o povo era muito grande, era muito numeroso, devia ter a mesma situação. Outros estavam nessa mesma situação. Então, no coração daquelas mulheres, né, havia um clamor por justiça. O seu pai, a sua mãe, ficaram prostrados no deserto, como ela fala. Ele fala aqui, ó, nosso pai, quando ela foi levar a causa, morreu no deserto, mas não foi naquela rebelião de Corá, né? Ele morreu no seu pecado, não foi na rebelião contra o Senhor. E aí elas vêm, né, com esse clamor. Por quê? Porque estavam só elas ali. E se elas se calassem, o que ia acontecer? Elas não tinham direito à herança. Elas não teriam herança. Certamente, aquelas terras passariam, a herança de Zelofeade, o seu pai, passaria para o irmão, para o tio, ou para o irmão dele, para o tio delas. Então, o que elas poderiam fazer? Elas poderiam se calar, porque era o status quo, era aquilo ali. Todo mundo entendia, compreendia a sociedade agindo dessa maneira. E naquele momento, elas poderiam se calar e aceitar a sua condição. Quantas pessoas, né, que se calam e aceitam a sua condição porque é isso mesmo. Ah, é assim mesmo, é isso mesmo. Mesmo que lhes pareça no coração que seja injusto, que poderia ser de outra maneira, mas não se levantam para clamar, né? Então, veja, mas quem seria por elas? Ninguém. Quem iria tomar a causa delas? Ninguém. Porque no coração de ninguém estava aquilo como injusto, era algo que todos aceitariam perfeitamente. Aí o clamor por justiça as levou a tomar uma decisão.
E é muito interessante aprender sobre isso, né? A decisão delas foi levar a sua causa ao líder, levar a sua causa a Moisés. Então, as filhas de Zelofeade, elas decidiram se expor. Muitas pessoas não querem falar porque a exposição geralmente levanta os prós e levanta os contras, né? Quando nós estamos expostos, então somos alvos de críticas, mas de elogios, mas também de muitas críticas. Eu aprendi com a minha líder, a apóstola Valnice, que críticas e elogios para nós devem ser a mesma coisa, né? Não devem nos mover, porque na realidade o que a Bíblia diz é que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida que nós vivemos aqui é a vida de Cristo Jesus. Aleluia. E se nós somos conduzidos pelo Espírito, a glória em nós deve ser vista, é a glória de Jesus, não a nossa própria glória. Então não precisamos ter medo, receios de nos expor. Amém? Ou de fracassar, né? Ou de não corresponder às expectativas das pessoas. Deus nos ama. Foi Ele quem nos fez. Ele te fez, Ele te ama. Aquilo que sobe no seu coração que for justo pode ser declarado. Glória a Deus. Você pode lutar e clamar por isso, né? Então, elas decidiram se expor. Corajosas. Então, muitos têm esse receio, né? Mas elas levaram a sua reivindicação a Moisés. O que Moisés fez? Moisés, que era dependente de Deus, né? Servo do Altíssimo, levou a sua reivindicação a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deus é quem dirigiu o povo. Então, pensa no que esse posicionamento delas representaria naquele momento. Era vanguarda demais. Esse posicionamento das filhas de vir e reivindicar a herança do pai, as mulheres. Né? E ali, então, Moisés ouviu aquilo, deve ter estranhado, mas ele não podia decidir. Então, ele levou essa reivindicação para Deus. Então, ainda hoje, né, há discussões sobre o posicionamento das mulheres. Imagina naquele momento. Ainda hoje nós vemos os posicionamentos sobre as mulheres nesse contexto social, posicionamentos às vezes muito injustos. Então, veja bem, a mulher e o homem, por exemplo, ocupam um lugar no trabalho, é a mesma função, mas os salários são diferentes. É injusto? Não é injusto? E há um clamor nas mulheres, no coração das mulheres, para igualar esse salário. É a mesma função, é a mesma posição, mas os salários são diferentes, só porque são homens e mulheres. E se a mulher pode ser pastora, estou aqui pregando, mas ainda hoje há essa discussão se a mulher pode ser pastora. Né? Há o feminicídio, os homens que acham que são donos das mulheres, então não concordam com o seu trabalho, porque elas estão dando continuidade à sua vida, vai lá e matam, não concorda porque rompeu um relacionamento. E o feminicídio é um caso muito sério, injusto, que deve ser tratado com seriedade, porque tem aumentado muito, ainda no século XXI. E uma mulher divorciada, uma mulher viúva, ou uma mulher que escolheu não se casar, é alvo de críticas, né? Incomoda porque estão sozinhas, porque resolveram tocar as suas vidas. Então, tem uma série de situações ainda hoje, no nosso tempo, na nossa geração. Você imagina as filhas de Zelofeade se levantarem naquele momento para reivindicar a herança dos pais. Vocês leem em Gálatas 3, de 26 a 29, que diz que em Cristo
não há servo nem livre, não há homem, não há mulher, né? Que todos somos um em Cristo Jesus. Agora vamos olhar a resposta de Deus, que é interessante. Deus vai e responde para Moisés. As filhas de Zelofeade falam retamente. Deus é justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não é preconceituoso, ele não faz acepção de pessoas. Deus é absolutamente justo. E naquele contexto, Deus falou para Moisés: olha, as filhas de Zelofeade falam retamente. Elas falam retamente. Então, veja que maravilha. Deus conhece as nossas causas. Isso me dá uma tranquilidade tremenda, porque Deus conhece a causa justa que sobe no coração dos justos. Aquilo que é justo, naquilo que for justo, ele vai falar ao nosso favor. Amém. O sangue de Jesus fala ao nosso favor. E naquilo que for justo, o Senhor vai estar conosco nas nossas causas, porque Ele conhece as nossas causas. Ele conhece a tua causa, aquilo que você está passando, o clamor por justiça que está no seu coração, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, seja em que situação estiver. Creia. Deus conhece a causa justa. E Ele conhece as nossas causas. Segundo, Deus se agrada de filhos e filhas ousados. Aleluia! Deus se agrada dos seus filhos. Quando eles se levantam ousadamente, se elas se calassem, nada iria mudar. Nada iria acontecer, elas ficariam sem herança, todo mundo ia achar ótimo, todo mundo ia achar isso normal, elas não receberiam nada. Então, a Bíblia está repleta de palavras que nos exortam e nos encorajam a reivindicar o que é justo. Então, veja, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que o Senhor está dizendo? Clama a mim e eu vou responder. Aleluia. Então, há uma iniciativa do nosso coração. Clamar, desejar, conhecer as coisas ocultas que não sabemos. E Deus tem o desejo de revelar, mas Ele vai falar aquilo que nós desejamos ouvir. Amém? Ele vai se mover às causas que nós movemos. Em nome de Jesus, que há uma aliança entre céus e terra. A Bíblia diz: batei e abre-ser-vos-á, buscai e achareis. O que ela nos manda fazer? Levante de sua posição, tome uma atitude, bata e a porta vai se abrir. E se você não bater, ela vai ficar fechada. Certo? Busca e você vai achar. E se você não buscar, você não vai achar. Então, a Bíblia nos cobra uma atitude. Em nome de Jesus, a palavra diz: busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esforça-te e tem bom ânimo. Todo o tempo, Deus nos manda nos esforçar. Nós temos a Bíblia para aprender os retos caminhos do Senhor. Aleluia! Mas a Bíblia, a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, os seus princípios, são para serem internalizados em nós e traduzidos em atitudes. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele diz: vós sois a luz. A luz é o entendimento. O Senhor nos trouxe o entendimento das coisas de Deus, da justiça, da sabedoria, da vida de Deus, como ela deve ser vivida. E ele diz: agora vocês são luz, a minha vida está em vocês.
Então, há um clamor no coração de Deus em que nós vamos traduzir os seus princípios, seus mandamentos, suas promessas na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas causas, nas nossas reivindicações. Amém? Ou quando nos levantarmos pela reivindicação de outros, de grupos. Mas nós vamos agir na justiça de Deus, mas agir. Certo? Deus quer que a gente se levante, que a gente se esforce, desculpa, que seja um conquistador. Bendito seja o nome do Senhor, que nós sejamos influenciadores verdadeiramente. Nós não fomos salvos, resgatados para ficar entre quatro paredes. E quando saímos lá fora, ficarmos omissos quanto às injustiças que estão à nossa volta. Mas o Senhor disse: prega o evangelho. Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, até os confins da terra, e então virá o fim. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. É a justiça de Deus que veio à terra. Amém? E que nos resgatou das regiões da morte, da injustiça. Jesus Cristo se nos tornou sabedoria, justiça e redenção e justificação. Ele se nos tornou justiça. Yahvé, justiça nossa. E nós somos os oficiais de justiça do reino de Deus, conclamando a todos que andem nos retos caminhos do Senhor, se reconciliando com o nosso Deus, através de Jesus, o Salvador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, o que diz a palavra em Apocalipse? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Olha que palavra forte. Os covardes, os que se acovardam, não reinarão o reino dos céus. Então, as filhas de Zelofeade, se elas tivessem se acovardado, elas não teriam herdado a herança do seu pai. Se elas tivessem se calado, ela teria perdido essa herança para os seus tios, para outros. E elas são filhos, são filhas, elas que têm direito à herança. Amém? Então, nós temos que pensar nisso. Se estamos sendo covardes no nosso tempo, se estamos sendo omissos, se estamos sendo acomodados, se estamos nos calando diante das causas justas que sobem ao nosso coração, se estamos aceitando passivamente as injustiças à nossa volta e não estamos ensinando de verdade às pessoas o caminho reto, o caminho da justiça, né? A palavra diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de fortaleza e de moderação. Essa palavra está em 2 Timóteo 1,7. Marque na sua Bíblia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, mas de fortaleza, mas de moderação. Aleluia! Em nome de Jesus. E em quarto, por causa do posicionamento daquelas mulheres, filhas de Zelofeade. Agora preste bem atenção. Toda a nação foi beneficiada. Por quê? Porque todos os casos semelhantes seriam agora tratados como uma lei. Era uma jurisprudência aberta, né? Isso mudou o pensamento de toda uma nação. E agora todos os casos semelhantes se tornou lei. Seriam tratados da mesma maneira. As filhas eram garantidas a herança dos seus pais. Glória a Deus! As filhas de Zelofeade, certamente elas não pensaram nisso quando elas se levantaram para
mostrar o clamor por justiça do seu coração, para reivindicar a herança dos seus pais, do seu pai. Elas não pensaram em mudar toda uma situação de uma nação. Às vezes uma pessoa pensa, eu queria fazer uma coisa muito grande. Mas Jesus disse, se fiel no pouco, no mínimo, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? O que ele espera é que nossa vida, as nossas escolhas, as decisões que vamos tomar, as circunstâncias, as situações que nós vamos enfrentar, nós sejamos justos. Nós demos vazão ao clamor, aos clamores que sobem do nosso coração por justiça. Não sejamos omissos, nem covardes. Elas não tinham pensado em mudar uma situação de uma nação inteira. No entanto, a reivindicação delas mudou toda uma nação, uma forma de pensar. Quebrou aquele status quo. E uma lei veio. O tratamento da mesma maneira em todas as situações semelhantes, né? A posição delas fez mudar o pensamento de uma nação. E se elas se calassem, estaria da mesma forma. Da mesma forma. Queridos, Efésios 1:3, né, diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas coisas vão se aperfeiçoando porque nós vamos entrando nesse reino espiritual com um clamor que sobe do nosso coração para tomar posse da verdadeira sabedoria, da justiça de Deus e trazer a manifestação aqui na terra. Quando diz levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, é porque Jesus se nos tornou essa glória, a sabedoria, a justiça, e agora nele nós agimos segundo os preceitos do Senhor, na unção do Espírito Santo. Então a ideia é, vocês são sal no mundo, vocês são para salgar, para mudar pensamentos, para mudar circunstâncias, situações, seja num âmbito pequeno da sua familiar, ou seja, isso cresça como aconteceu ali com as filhas de Zelofeade, que elas atuaram no âmbito familiar, mas a sua reivindicação, a reivindicação delas, alcançou uma nação. Então, nós não sabemos o que vai acontecer com as sementes que nós lançamos, né? A palavra diz, lança sua semente de manhã e à tarde, porque você não sabe qual delas vai eclodir, vai produzir. Lança o teu pão às águas. Aleluia! Pode lhe parecer uma causa pequena, mas Deus pode fazer crescer sobremaneira isso. E o teu primeiro estado, o teu segundo estado, nem há de se comparar com o teu primeiro, diz a palavra. A glória da segunda casa será sempre maior do que a da primeira, em nome de Jesus. O que não pode é nos acovardarmos diante daquilo que se nos apresenta diante. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então, não tenha medo de se expor por uma causa justa. Não fique temeroso, confie em Deus. Ele pode estar te enviando para algo que, através de você, vai alcançar e abençoar muitas pessoas, quiçá cidades, estados, nações, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E não tenha medo de críticas e rejeições. Por quê? Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Quem luta contra nós, luta contra Deus. É Ele quem nos defende. Amém. Aleluia. Jesus foi o mais rejeitado. Jesus foi o mais criticado.
E ele veio trazer justiça à terra, a justiça do reino, a justiça perfeita de Deus aos nossos corações. Amém? Ele veio trazer. Agora, para ele trazer a justiça de Deus, ele foi rejeitado, ele foi criticado, ele foi morto. Para que muitos filhos justos, que fizessem a vontade do seu Pai, viessem à luz. E é por causa dele que tudo mudou. Glória a Deus. Por causa daquela cruz, tudo mudou. O tempo é antes e depois de Jesus. Tudo mudou nas famílias, tudo mudou nas vidas que o recebem. Milhares e milhares de pessoas foram transformadas, foram curadas, foram libertas. Aleluia! E tudo que, até os escândalos que tem por aí, não diminui em nada o poder de Deus ainda operante na terra. E a palavra diz que os escândalos vêm para provar os verdadeiros. Eu sei em quem eu tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pode tudo ruir ao meu redor, mas nós vamos permanecer no caminho de justiça, no caminho da sabedoria, em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. As filhas de Zelofeade são um exemplo para nós, né? Elas são um exemplo para nós de que nós devemos trazer as nossas causas diante de Deus. Nós devemos trazer as nossas causas à luz, à manifestação diante de quem de direito, porque o que é correto, o que é direito, o que é justo, Deus vai julgar corretamente, retamente, as causas justas da nossa vida, do nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui um texto em Jó, se eu conseguir. É Jó 8, de 5 a 7. Livro de Jó 8, de 5 a 7. É um texto que eu amo, que diz assim: mas... vou ter que limpar aqui. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Glória a Deus! Esta é a promessa que quero deixar hoje, nesse 1º de maio, né? Neste dia, onde se levantam tantas causas em todo o mundo, para que você, em Deus, seja encorajado a lutar pelas causas justas, não se omitir, não se acovardar, em nome de Jesus. Vença a timidez, tudo que te impede de fazer o que é correto, justo, de bater, de buscar, de clamar, em nome de Jesus, para que venha a manifestação, a justiça de Deus e venha abençoar muitas famílias para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou orar e trazer a sua causa diante de Deus. Pai querido, santo, amado, Deus poderoso, forte, Deus justo, maravilhoso, nos teus princípios, nos teus caminhos, nas tuas obras absolutamente justas. Eu quero, nesta hora, trazer diante de ti as causas de cada um que está linkado conosco, que está envolvido nesta hora, Pai, com a tua palavra, com a oração. Em nome de Jesus, julga as nossas causas, Senhor. Julga a causa desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, desse chefe de família. Julga a causa justa, Senhor, em nome de Jesus. E dá vitória a cada um neste dia.
tão emblemático, e que seja para a honra e glórias do teu nome, que vençam a timidez, a covardia, as omissões, e agora sejam, Pai, imbuídos de toda a coragem do céu, do espírito de coragem, de amor, de moderação, de fortaleza, para viver, Senhor, para clamar e para manifestar nas suas vidas a tua justiça, o reto caminho. Sobre a tua palavra, Senhor, lançaremos as redes na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, para colher os frutos de justiça que agradam ao teu coração. Quero abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais, a cada família aqui representada, a cada trabalhador, Senhor, que vai na sua lida de manhã à noite, que venham tempos de refrigério, de tempos justos, Senhor, demandas justas sobre os trabalhadores, sobre os chefes de família, em nome de Jesus, para que tenham realmente condições de trazer para a sua casa o alimento todo dia, de manter os seus filhos, dar uma boa educação, Senhor, criá-los, Pai, com dignidade, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos neste dia, Pai, que ao redor do mundo todo se sobressaia a tua justiça, para a glória do teu maravilhoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Que Deus julgue toda causa injusta e toda injustiça caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus se levantou a seu favor. Acredite e levante-se com coragem para conquistar aquilo para o qual também você foi conquistado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o nome do Senhor. Querido, dê um like, compartilhe, comente, porque aí vai se entender que essa mensagem pode ser indicada para mais pessoas. Nós queremos que essa palavra chegue aos confins da terra, em nome de Jesus. Não há limites em Deus. Seja um missionário e vamos fazer essa palavra correr velozmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a bênção de Deus. Que Yahvé nos santifique em tudo, o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Yahvé, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, com você, com a sua casa, com a sua família hoje, em paz, em nome de Jesus. E uma semana vitoriosa em Deus é o que eu desejo e até a próxima.